Olá, boa noite. O TN já começou. Vamos então aos destaques de hoje. Estudantes ficam feridos após acidente envolvendo van escolar em Vitória. O veículo tombou depois de ser atingido por um carro. Anunciadas reformas no Hospital Infantil de Vitória. Pacientes que fazem tratamento de câncer serão atendidos no HPM. Presa suspeita de comandar assaltos em agências dos Correios no estado. O que fazer quando um morador usa drogas num condomínio e incomoda os vizinhos? Um especialista dá as orientações. E começou o mês de combate ao câncer infantil. O Setembro Dourado é para alertar os pais quanto aos sintomas. 80% dos casos nas crianças e adolescentes têm cura. Os detalhes agora no TN2. Acidente grave deixa pelo menos 6 pessoas feridas em Vitória. A batida envolveu uma van que fazia transporte escolar e outros 2 veículos. A van teria sido atingida por um carro e tombou na pista. Preste atenção na parte superior do vídeo. A van escolar já aparece atingindo o veículo cinza que estava parado e termina virada no meio da rua. Ainda é possível ver 2 pessoas dentro da van. Elas rapidamente se levantam para ajudar 6 crianças que estavam indo para a escola. Logo, aparecem muitas pessoas para prestar socorro. Quem dirigia a van era este homem. Vi o vulto e o carro bateu na lateral da van e a van virou. Tudo aconteceu por volta de meio-dia no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Segundo testemunhas, o transporte escolar foi atingido por este carro branco. Quem dirigia era o motorista de aplicativo Valquiro Silva, de 25 anos. A frente do carro ficou bastante danificada. No momento do acidente, a van descia essa ladeira e, segundo testemunhas, ela fazia esse trajeto todos os dias. Levava e trazia crianças de casa para a escola. O carro branco vinha dessa outra rua. Esse cruzamento fica entre as ruas Marechal Hermes e Santos Dumont. E o acidente ainda envolveu um terceiro veículo, que estava estacionado aqui nessa esquina. Ambulâncias prestaram os primeiros socorros e 2 crianças foram encaminhadas para hospitais de Vitória. O marido da proprietária da van ficou 3 vezes mais preocupado. A esposa e os 2 netinhos dele também estavam no transporte. Na hora que eu recebi, eu fiquei desesperado. Nunca aconteceu isso, mas eu, como moro aqui perto, eu já vim logo com a minha filha e vim dar o apoio que eu pude dar, entendeu? A filha da dona Roseli é cuidadora desta criança. O pequeno pegaria a van na próxima rua. Para ela, foi um grande livramento. Eu fiquei apavorada, né? Porque imagina, a gente toma conta dele com tanto cuidado, né? E aconteceu uma coisa dessa. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Para mim foi um livramento que ele teve, né? O cruzamento é bem sinalizado. Os 2 motoristas fizeram o teste do bafômetro. Nenhum deles ingeriu bebida alcoólica. A polícia ainda não concluiu o caso e continua investigando quem foi o responsável pelo acidente. Os feridos foram socorridos e levados para hospitais da região. E um outro acidente envolvendo um ônibus e uma carreta deixou 2 pessoas feridas na região serrana do estado. O coletivo seguia de Vitória para Itaguaçu quando foi atingido pela carreta, que vinha no sentido contrário. Os 2 veículos bateram de frente. Com o impacto, a carreta fez um L na pista. O acidente aconteceu na rodovia estadual 264, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. O motorista e uma passageira tiveram ferimentos leves e foram socorridos. A pista precisou ser interditada durante o resgate, mas o trânsito já está liberado no trecho. Pacientes que fazem tratamento de câncer no Hospital Infantil de Vitória vão passar a ser atendidos no Hospital da Polícia Militar em Bento Ferreira. A mudança foi anunciada depois que foram constatados problemas com a fiação do prédio no bairro Santa Lúcia. A partir da identificação dos pontos de risco, o governo do estado deu início às medidas emergenciais. O investimento de mais de R$1 milhão tem foco na reestruturação elétrica do Hospital Infantil de Vitória.
As intervenções ocorrem gradativamente e devem ser finalizadas em prazo máximo de 6 meses. A rede elétrica é antiga, ela foi recebendo novos serviços, mais equipamentos, uma quantidade de requerimento energético maior para uma rede elétrica construída para uma outra época histórica. Então, isso acaba levando a um aquecimento dos fios, a um desgaste da capacidade protetora da fiação elétrica, e isso levou, óbvio, ao que nós encontramos aqui nas fotos, né? Nós temos uma empresa contratada por contrato emergencial, já refazendo toda a parte elétrica da unidade. Durante os trabalhos na rede elétrica, o Estado irá redistribuir serviços oferecidos pelo Hospital Infantil em outras unidades de referência de saúde, a começar pelo serviço de oncologia, que passa a ser oferecido nas instalações do Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira, na capital. Nós estamos com as obras, as adaptações da unidade do Hospital Infantil, que está no Hospital Militar, em avançada, e deve inaugurar nos próximos 40 dias, já reduzindo também a quantidade de serviços que estão na colina. O governo do estado afirma que medidas emergenciais de readequação do Hospital Infantil de Vitória serão executadas por questão de necessidade, mas que a estrutura atual não deve passar por uma reforma completa. A intenção do governo é retomar outro projeto que já existia, a construção de um novo hospital infantil. É um projeto de hospital infantil novo na Leitão da Silva, um hospital que já está uma proposta de parceria público-privada, que já estava em fase de manifestação de interesse. Esse projeto precisa ser atualizado de acordo com a realidade encontrada, de acordo às melhores práticas de gestão de hospitais e de organização da rede hospitalar. Apesar de imagens como essas registradas no hospital infantil, como tetos descascando, infiltrações, o Corpo de Bombeiros garante que não há risco estrutural nos prédios e que todas as exigências para a liberação do alvará estão sendo realizadas. A partir do momento que identificamos e fizemos a notificação ao governo do estado e o governo imediatamente iniciou os procedimentos de reparo, nós mantivemos ali uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar por 24 horas para trazer segurança e proteção às crianças, aos seus pais e aos profissionais que ali frequentam aquele local. Os hospitais São Lucas, Infantil de Vila Velha e Antônio Bezerra de Faria também devem receber melhorias. Uma mulher foi presa durante a ação da Polícia Federal. Ela é acusada de comandar assaltos a agências dos Correios aqui no estado. Eu vou chamar agora a repórter Keila Lopes, que tem mais informações para a gente a respeito desse caso. Fala aí, Keila, quais são os detalhes? Boa noite. Olá, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. A mulher presa durante a operação da Polícia Federal é Jaqueline Luz, de 33 anos. Ela é suspeita e responsável de comandar uma organização criminosa que teria praticado vários roubos a agências dos Correios aqui no estado. Segundo a Polícia Federal, Jaqueline é mãe de 6 filhos e é da região de Jabaeté, na Grande Terra Vermelha. A polícia disse também que Jaqueline foi presa aí durante um cumprimento de mandado de prisão na manhã de hoje. Jaqueline teria participado pessoalmente desses roubos a agências dos Correios que aconteceram em Venda Nova do Imigrante e em Viana em 2017 e também de roubos que ocorreram em Domingos Martins em março e julho do ano passado. Ela seria responsável aí por providenciar os veículos e também de ser responsável por estabelecer hospedagem para os criminosos e planejar, de fato, todo o crime. Ela ficava do lado de fora das agências durante o momento do assalto e o grupo aguardava o momento em que o cofre seria aberto, levava todo o dinheiro. Jaqueline já chegou a ser presa na companhia de outros 4 comparsas no ano passado, em Domingos Martins. Essa prisão foi realizada pela Polícia Militar e, segundo a Polícia Federal, ela estava solta durante aí um pedido de liberdade provisória que foi concedida pela Justiça. A Polícia Federal informou que Jaqueline já foi encaminhada ao presídio. Luciano. Valeu, Keila. Muito obrigado, viu? E a criatividade dos bandidos não para. A polícia apreendeu haxixe em formato de palmilha de sapato. 2 suspeitos foram presos. O caso aconteceu em Vila Velha. A droga, meio quilo de haxixe, estava embalada num plástico. Os tabletes estavam dentro do calçado de Maxwell Rodrigues de Abreu, de 24 anos. Ele foi preso junto com Pablo Henrique Mendes Gonçalves, de 23.
Os dois iriam fazer entrega da droga próximo a um supermercado no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. A polícia já vinha investigando o tráfico na região e flagrou os dois dentro de um carro com haxixe, maconha e balança de precisão. Os dois suspeitos já foram encaminhados ao centro de triagem de Viana. A gente faz um rápido intervalo, na volta você vai ver que o bilhete único da passagem começa a valer nesse final de semana, viu? Agora você acompanha imagens ao vivo da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A gente volta rapidinho. Quando um morador usa drogas num condomínio e incomoda os vizinhos, hein? Na Serra, um síndico colou um cartaz com uma sugestão um tanto inusitada. Vamos ver. Entrada de todos os blocos do condomínio e faz um alerta sobre o uso de drogas nos apartamentos. Diz assim: quando forem à Boca de Fumo comprar a droga, gentileza passar em um supermercado para comprar um bom ar. Depois, ainda pede para que os moradores não joguem pinos de cocaína no vaso sanitário, para não entupir a rede de esgoto. Quem escreveu o comunicado foi o Luiz. Ele é o síndico deste condomínio que fica em São Diogo, na Serra. Estava cansado de receber reclamações sobre o cheiro de maconha nos corredores. A gente vinha recebendo reclamações de alguns moradores a respeito do odor, né? Aí resolvemos fazer o comunicado. Para quê? Para pôr na cabeça das pessoas que a gente não tem nada contra. A gente só quer que ele respeite o direito do outro que não gosta daquilo, entendeu? Luiz colocou o comunicado há 7 dias e desde então sentiu muita diferença. Graças a Deus deu certo, não recebi nenhuma reclamação nenhuma, pelo contrário. As pessoas ligaram dizendo que o problema tinha resolvido. O comunicado foi apenas uma das ações do Luiz desde que ele assumiu a administração aqui do condomínio. Essa paz que a gente vê aqui hoje, inclusive com crianças jogando bola, isso não existia. Antigamente, os moradores viviam trancados dentro de casa. Qualquer hora que a gente chegasse, a gente tentava dormir, não conseguia. Droga, a gente sentia cheiro qualquer hora. Às vezes, para não sentir o cheiro, tinha que ficar sempre com a janela fechada. Se abrisse a janela, a gente já sentia cheiro de maconha. A moradora, que prefere não ser identificada, conta que o condomínio não tinha regras e nem tampouco punições. O advogado de direito imobiliário explica o que fazer nesses casos. O síndico ele deve agir da seguinte maneira: designar uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, levar isso aos condôminos. A Assembleia pode decidir em que essas unidades que têm fumantes colocar uma vedação para evitar esse mau cheiro nos corredores. Fica ainda que o morador só pode ser eventualmente punido se descumprir o que for definido na reunião de condomínio. Começa a valer a partir de domingo o único cartão para quem pega Transcol e ônibus municipais em Vitória e Vila Velha. A integração do sistema foi divulgada hoje. Usuários do sistema Transcol e dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha hoje ainda pagam a tarifa dos coletivos de forma separada, com cartões diferentes. Mas em 3 dias, essa realidade vai mudar. Os passageiros poderão pagar as passagens dos 2 sistemas, Transcol e Municipal, com o mesmo cartão. O lançamento da integração dos cartões coletivos da Grande Vitória foi feito no gabinete do governador Renato Casagrande. A partir de domingo, um único cartão pode andar no sistema Transcol, no sistema de Vitória e Vila Velha. Ainda não é a mesma passagem, mas é já o uso da mesma tecnologia. Ainda é uma integração física do cartão. Você ainda vai usar o mesmo cartão, mas paga ainda 2 tarifas quando você troca de sistema. Então você paga o Transcol, paga a Vitória, paga Vila Velha se você precisar trocar o sistema. Nas ruas, o assunto do bilhete único já está entre os usuários desde o início da implantação, há 4 meses. Agora, a expectativa é para que de fato comece a funcionar. Vai facilitar a vida de todo mundo, né? Às vezes a gente precisa pegar um Transcol, mas não tem um cartão, não é melhor. O beneficiado é mais o povo, né? Tudo isso aí. O cartão GV funcionará da seguinte forma: o usuário poderá embarcar tanto nos ônibus do sistema Transcol quanto nos ônibus municipais com o mesmo cartão. Este aqui, por exemplo, é do sistema Transcol. Se eu tentar passar no ônibus municipal, ele não vai permitir, mas a partir de domingo estará funcionando de forma unificada. A implantação do bilhete único começou em maio deste ano. Com a mudança de tecnologia utilizada na bilhetagem eletrônica do sistema Transcol por um mais moderno. Depois foi a vez dos veículos que operam nas linhas municipais passarem pelo mesmo processo.
Agora, o cartão GV faz a integração entre os dois. Ele custa R$10, que são convertidos em créditos e podem ser adquiridos nos postos de venda da GV Bus e nos terminais. Para o próximo passo, em 2020, você já com a tecnologia, com todos com o mesmo cartão, utilizando o mesmo cartão, o próximo passo é a integração tarifária. No próximo bloco, começa o Setembro Dourado, mês de combate ao câncer infantil. Você vê agora imagens ao vivo do trânsito na Reta da Penha. A gente volta já já. O mês de setembro é dedicado ao combate ao câncer infantil. Os pais devem perceber os sintomas o quanto antes. É que 80% dos casos têm cura. Foi algo muito estranho. Rebeca, que sempre foi uma criança ativa, brincalhona e levada, no melhor sentido da palavra, aos 9 anos de idade, começou a ter dificuldades em fazer coisas comuns. Como nós descobrimos, a Rebeca fazia balé, parou de fazer balé porque não conseguia esparcar. A Rebeca parou de correr porque sentia dores. E quando caía objeto no chão, ela tinha dificuldade em pegar. Preocupada, a família procurou um médico e o diagnóstico tirou o chão de Dona Carme. Rebeca estava com um tipo de câncer na coluna. E isso nos deixou bastante triste. O chão se abriu. Apesar da péssima notícia, a família teve forças e Rebeca começou o tratamento. São 3 meses de acompanhamento médico. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 80% dos casos de câncer infanto-juvenil podem ser curados se o diagnóstico for precoce e se o tratamento for feito em centros especializados. Ainda segundo o INCA, o câncer em crianças e adolescentes representa a primeira causa de morte por doença até os 19 anos de idade, o que reforça ainda mais a necessidade de um diagnóstico precoce. 12 grupos, com subgrupos, respectivos. E cada um tem a sua forma de se manifestar, tem o seu potencial de cura, tem a sua resposta ao tratamento. A gente tem que perseguir a cura naqueles casos que têm um potencial de cura grande. Começa essa semana o Setembro Dourado, mês em que se faz um alerta de combate ao câncer infanto-juvenil. A bibliografia médica diz que, se diagnosticado precocemente, toda doença é tratável. E no caso do câncer infanto-juvenil, alguns sinais e sintomas que são muito peculiares à faixa etária infanto-juvenil, é muito importante que os adultos responsáveis estejam atentos a isso. A ACACE cumpre um papel importante no suporte ao tratamento. Aliado a isso, a força da família é fundamental também. Isso aqui é uma equipe, são vários profissionais, tem os médicos, farmacêuticos, fisioterapia, assistente social, mas a família também faz parte da equipe. É muitíssimo importante. Sem a família a gente não vai conseguir tratar, a gente precisa ter a adesão da família toda. Porque o maior remédio, eu creio, que está na família, está no apoio, está no amor, está você mostrar para a criança que é um processo, que ela não é a única que vai passar. Com certeza. Lembrando que o tratamento começa na busca por atendimento em uma unidade de saúde do seu bairro. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã, tá? Tchau, tchau.